Daí pessoas no time-lapse do inverno aqui, que a gente não consegue enxergar quase nada. Mais um fishing dock, né? Fishing dock não. Isso aí, fishing dock. Só vendo aqui as últimas coisas que eu construí. Se já foi colocado ali, os karts já estão ali, ou seja, tá tudo certo, né, com os carpinteiros. Não tem nada assim muito atrasado, eles conseguiram fazer rapidinho. Não tem ramp. A coisa tá feia pro meu lado. Vou deixar só um, porque daqui a pouco eu arranjo ramp. Sempre tem oferta, né, de ramp. Mais um trading dock. Fishing dock. Trading dock é o mercado, né? Ó, o cara do barco, ó. Um monte de laborers pra trazer madeira. Beleza. Quando passar o inverno, daí a gente coloca os carinha pra trabalhar, né? Os pescadores aí. Ó, o ruim é que eu preciso comprar novos animais. Não me canso de falar, eu podia simplesmente passar de um pro outro, igual com o galinheiro. Falar sério. Porque o capital inicial é caro. É carinho as vacas, coisa, né? E aí o jogo já subentende que eu preciso. Vou até comprar 2 oxen aqui. O jogo já subentende que é pra ir pra onde tá vazio e tem funcionário. Só prestem atenção de ter comida, né? No local. Se o bicho passa por ali e entra, né? No estábulo e não tem comida, eles morrem instantaneamente. Diz que na última atualização eles retardaram um pouquinho essa morte. Se caso não tenha ou esteja lá menos de um mês, né, less than a month, lá nos dizeres lá onde deveria estar a comida, diz que demora um pouquinho mais, que eles não morrem assim instantaneamente. Mas é sempre bom ter primeiro, né, uns 2, 3 meses, para depois a gente pedir o encomendar, né, os animais. Então, aqui um time-lapse meio devagarzinho. O ruim é que eu adoro fazer time-lapse, mas com a cidade um caos não dá pra fazer, né? Muita coisa pra fazer de início também, né? Apesar de que é pouca gente, já tem bastante coisa pra fazer ali. Então eu não consigo ficar parada aqui só observando, né? Tem que ficar de olho em tudo, né? No geral. Logo vamos começar a fazer também os tecidos, as coisas ali, né? Eu quero colocar um arco ali por onde sai o povo ali, as encomendas, né? Entra e sai da cidade. Eu queria demarcar ali o território. Cabe mais um pomar ali. Acho que eu vou colocar hops ali, né? Um no lado de cá e 2 do lado de lá, eu acho. Né? Lá no cantinho. Acho que cabe ali. Tava tão acostumada com em cidade grande que eu achei que eu tava fazendo uma segunda casa de vacas. E é a primeira. Agora que eu tô começando a cidade. Mas é porque eu emendo uma cidade na outra, daí eu fico nesse looping eterno, assim, de comprar animais e tal, né? Entre
essa série de 4 episódios do ChatGPT. E esse aqui até teve uma tentativa que eu fiz, mas que eu acabei deletando. Tinha até um dinheiro bom, tinha bastante coisa, só que daí começou uma recessão terrível. Do nada veio assim muitos empregos. Acho que também a fazenda, a segunda fazenda, né, tal. Enfim, era muita força de trabalho que eu não tinha. E aí, claro, não ia ter logística, não ia ter carvão, não ia ter whey para os animais. Aquela mesma história do final daqueles 4 episódios. Aí eu falei, não, também não vou ficar mostrando as minhas mesmas burrices pro pessoal. Então eu decidi deletar todo aquele. Tinha horas e horas, nossa, já tinha umas 15 horas de jogo. E eu falei, não, eu não vou ficar também editando e narrando e tal, coisa que eu sei que não vai dar certo. Aí eu deletei aquele, estou fazendo esse aqui. Vamos ver se eu faço mais casas do que gero de empregos, né? Porque esse está sendo meu grande problema. Eu tô com pressa em crescer, em produzir isso, produzir aquilo. Aí pedem roupa, pedem sapato, pedem isso, pedem aquilo. E aí a população não consegue alcançar esse crescimento tão acelerado, né? Então eu vou com mais calma quanto a isso. Então, a prefeitura aqui, eu vou colocar mais ou menos no meio da cidade. Daí eu coloco em volta ali. Quando estiver descampado, eu coloco beverly, destilaria, toda aquela coisa, né? Esses pomares aqui levam 2 anos, mas são importantes fazer logo do início. Início que eu digo nos primeiros anos, né? Lá no cronograma, eu ia fazer um pouco para adiante ainda. Depois de eu ter feito quase tudo, assim, eu faria esse pomar, porque realmente não dá resultado imediato. Leva uns 2 anos para crescer, no 3º ou 4º ano que vai dar fruto. Só que eu acho muito tempo, né? Melhor fazer agora, é rapidinho para fazer. Já a árvore fica crescendo para o quanto antes a gente conseguir colher. Porque a questão alimentícia está pegando bastante. Então eu vou demorar a fazer os predinhos, porque quem mora nos prédios não consegue ter uma renda extra porque não vendeu excedente para o mercado, não consegue ter o autossustento, né, de comida. Então é bem embaçado fazer esse negócio de predinhos, né? Ainda mais eu que gosto de fazer já logo de 3 andares. Evito fazer arco. Eu faço só assim, se eu faço tipo 5x4, que eu gosto de fazer assim um complexo, né, de predinhos, eu faço os 2 do meio do 4, né, que é a parte mais estreita, eu faço com dois arcos, né, para poder passar de dentro para fora, e as 2 esquinas. E de resto eu não faço com arco, porque daí é um apartamento a menos, né? De pouquinho em pouquinho que a gente vê aí que acaba saindo mais caro do que a encomenda, né? Fazer os predinhos. Realmente é mais pra frente quando que você vai fazer. Tente pegar, pelo menos de início, um mapa que tenha Stone, que tenha pelo menos o Stone, né? Porque daí o Iron você acaba comprando com facilidade. O Stone não. Se tiver infinito, melhor ainda. Porque o Stone pega bastante. Porque daí, mais pra frente, tudo é Stone, né? Quando, assim, com o tempo, você vai comprando e fazendo
como se fosse um estoque bom de iron. Às vezes eu vou comprando, eu não percebo que eu tenho, daí eu fico comprando de pouquinho, quando eu vejo tem lá 40 de iron. Então você consegue juntar bastante de iron. Já o stone não é toda a cidade que oferece, não é pouco stone. Dá pra você ter bastante, mas só se você fizer prioridade. Tacar tudo tuas economias no stone. Aí não compensa, né? Esse não é o intuito do jogo. O stone é só pra tipo saltwork, os predinhos, algumas construções ali mais avançadas, né? As casas de bebida também, pra destilaria, né? Então, o que você puder fazer para pegar, fazer tudo do zero, né? Que por mais que demore, mas chegar um tempo que você consiga ser autossuficiente em stone, se você tiver um mapa bom, né? O iron. Mas como que nem eu aqui tô fazendo nesse mapa 1, daqui a pouco eu vou pro mapa 2, e ver aí qual que são os prós e contras de cada mapa. Daí tem gente que gosta de focar mais na indústria têxtil, tem gente que gosta mais nos animais, em vender couro, em vender roupa, sei lá. Que uma indústria puxa a outra, né? Se eu tenho muitos animais, eu vou ter bastante couro. E tem gente que gosta mais de fazer fazenda, ou focar mais naquelas indústrias ali de glass, de pottery, aquelas últimas 4 que tem ali, né? Aí vai de você, né? Do teu estilo de jogo, daí você vê o que você pode fazer para priorizar, né? O teu foco. Claro, lembrando que não é tudo que você vai tentar vender lá no Trading Post que vai realmente ser vendido. Porque as cidades têm suas demandas, tem umas oportunidades. Então, por exemplo, roupa, um vestuário, sapato, que nem ali, ó. De início do jogo já tem ali, eu poderia estar vendendo 2.700 sapatos. Então, eu já sei que indústria têxtil é uma boa. Farinha, nananã, também seria excelente. Não é tudo que você consegue vender num montante muito grande, que nem eu fiz Horstack, que é aquele pra selar, né, que eu faço eu não lembro agora o nome da casinha, né? Aquele que é pra fazer as celas dos animais. Seidman, alguma coisa assim. Eu tinha colocado lá 2.000 uma vez, porque eu falei, não, eu tenho bastante cavalo, vou construir uns aqui. Aonde eu fazia roupa, fazia sapato, eu também botava pra fazer um horstack lá, que é a sela. E aí, no final das contas, de 2.000 eu vendia 300 e pouco no máximo a cada vez. Então, claro, chegou uma hora que eu falei, não preciso de tudo isso, né? Eu botei lá pelo menos uns 400, 500 pra ficar no Trading Post. E o resto, eu com o tempo vai baixando, né? O estoque, né? Porque eles vão usando, daí eles não repõem, porque tá muito mais do que o requerido, né? Daí eles acabam diminuindo o estoque. Porque senão você vai ter dinheiro e também mão de obra empenhada no negócio que não vai dar certo. Num negócio num investimento que não tá tendo um retorno. Então é melhor você tirar, se você tiver muito de alguma coisa, que nem esse horstack aí, tira, manda embora a pessoa, coloca ele no Waves House, Waves Work, alguma coisa assim, que é de fazer, que usa o hop, né, ou flex, para fazer o tecido e o fio.
E daí, se você quiser colocar um deles, pelo menos, só para fazer o fio, eu acho interessante. Porque daí eles ficam se dividindo em fazer tecido e fazer fio. E aí chega uma hora que tem bastante tecido, mas não tem muito fio. Ainda mais próximo às pescarias ali, né? Então já aconteceu de eu fazer ali perto do rio, ali, pescaria, só para fazer o fio da rede de pesca. E realmente tem trabalho. Eles ficam trabalhando direto. Porque daí, como eu já disse, o fio usa na linha de pesca, o fio usa para fazer roupa e para fazer sapato. Se eu fizer 50-50 fio e tecido, direto vai faltar o hemp, né, ou flex, que são produzidos na fazenda, porque eu uso muito mais para fazer tecido e a minha mão de obra vai praticamente toda para tecido, sendo que não tem linha. Então não dá para faltar linha, porque senão eles até passam fome, né? Porque se não tem linha não vai ter peixe. E como questão de proteína ali, né? Não é todo dia que tem bicho para ser abatido. Você pode ver que no mercadinho, no market stall ali, né? Nos barraquinhas, não é toda hora que tem carne. Por mais que você tenha ali 2, 3 kosher e o que for, né, de produção animal, né? Que nem uma ovelha ou a própria vaca. Vivem aí 20 anos. Né? Porque a vaca e tanto a vaca quanto a ovelha em geral, né? Tem outras utilidades que não é a carne, né? O porco, eu tenho visto que não é tão jogo assim, né? Antes eu fazia bastante porco, criação de porco, mas eu vi que pega, né, o alimento da população. É muita comida para alimentar os porcos. E também eles não trazem outro retorno além da carne. Apesar do bastante giro, né, de carne, eles dão bastante carne. Mas não é tão rentável quanto eu imaginava, entende? Então, tendo aí, é melhor ter mais casa para vaca e para ovelha. Daí depois você pode vender, fazer bastante coisa para tecido, vender tecido, roupa de frio, né? Inventa aí alguma coisa, outras produções, bastante leite, bastante laticínio. E o porco não traz nenhum outro benefício, né? E o que eu acho melhor, né? Como eu já falei, o Ray, essas varetinhas aí que eles conseguem juntar, você tendo gente para juntar, é custo zero. E aí você consegue alimentar muito animal tendo essas varetinhas aí do Ray, né? E não gasta comida, não gasta nada. Então, é só a mão de obra mesmo para criar eles. Porque o alimento das casas ali, que é o que o porco come, é finito, né? Eles estão tirando das casas, o excedente das casas, para alimentar os porcos. Se não tiver excedente, ou os porcos morrem, ou vai faltar para as famílias. Vai na barraquinha, não vai ter nada oferecido na barraquinha, entendeu? Vai ficar com a comida escassa. Aí vai ficar aquela rodinha lá, com aqueles pomozinhos, aquelas coisas assim, que tá reclamando de variedade de comida. E eles vão embora por causa de variedade de comida. Então, fica muito de olho. A galinha ali já tem bastante. Eu demorava antes para fazer o estábulo.
mas eu vi que é bobagem. É um investimento, né? Mas é muito benéfico. Antes de você criar o Bricks, antes de você criar qualquer coisa assim nesse sentido, faça o estábulo. E tem que criar esse Wagon Shed aqui, que é onde eles selam e colocam o cavalo para trabalhar. Que infelizmente são 3 só para cada cavalo. Em cada um, né, só consegue cuidar de 3 cavalos. Então, se você comprar ali 9 cavalos, dá bem certinho 3 wagons para um estábulo. Daí eles saem do estábulo, quando você sela eles, né, que tem aquele botãozinho do lado, sela eles e aí você consegue utilizar eles como draft horse, né, eu acho. Que é o cavalo selado, né? Aí eu acho que castra e vai pra lá, é igual o ox. Ele vai pra força de trabalho, ele até tinha perguntado pro ChatGPT por que o boi não pode ficar ali depois que ele vira ox. Ele fala que realmente ele é castrado pra ele virar bicho de carga, né? Daí vai pra fazenda, vai pro saltwork, que também dá, né? Tanto ou cavalo ou seria búfalo, né? Acho que é a tradução correta. Tem essas duas opções, né? E você não escolhe, simplesmente o animal vai pra lá, pro saltwork, que a gente vai fazer mais pra frente. E assim, quanto antes que você puder fazer um investimento do saltwork, melhor. Porque, ó lá, tá sem nenhum projeto. Ver o que pode ser feito. Eu vi que não tinha ninguém ali, não tinha nenhuma coisa na fila, né? E dá ruim, né? Não ter nada na fila. Daí o povo fica sem o que fazer, né? Tá empregado como se você tivesse uns pedreiros CLT que estão de varde, né? Então, bora lá. Colocar o Bricks. E se cabe mais um ali? Não cabe. Eu vi que tem espaço, então eu vou tirar e fazer. Eu vou ter que acelerar ali. Ele some. Consegue colocar mais um. E do lado o sand pitch. Às vezes eu dou uma parada assim pra pensar que eu tenho a memória de peixe. Eu deleto o negócio depois, o que eu tinha que fazer mesmo? É desse jeito. A água é muito importante ter grudadinho, principalmente algumas construções. As bebidas, Bricks, Smith. Tem que ter a água do ladinho. Que eles usam muita água. Vou colocar aqui uma ponte para eu começar a fazer a extração mineral. E aqui para esse lado também vou fazer uns bairros bons. Tem umas partes estreitinhas, mas a gente faz. A gente consegue utilizar bem. Por mais que você tenha iron na tua cidade, é melhor você comprar de início para não faltar. Porque até você conseguir fazer um smeltery, que é esse que tem as pedrinhas até o outro lado do rio, é tempo. Daí é muita pedra
stone para você fazer, é caro para você fazer e é um processo mais demorado. São 2 carinhas pelo menos fazendo para purificar, né, o iron. Pega o iron ore extraído e leva até lá, e aí você consegue ter o iron, né, puro, pretinho. O iron ore é aquele mais vermelhinho, né, que aquele não tem utilidade. Você tem que purificar para poder utilizar, fazer os horstack, fazer os pregos, fazer as peças e partes. Essas peças e partes são utilizadas na construção ali de kart e tal, né? Esse Brickworks aqui eu faço de início e coloco ali 2 carinhas, que também é necessário pelo menos 2 carinhas. Coloco 2 carinhas e deixo, esqueço os caras ali. Quando eu vou ver, os caras tem lá 7, 10, às vezes até mais bricks, tijolos. Aí sim eu vou começar a pensar em fazer um predinho, ou usa para saltwork, usa para destilaria primeiramente, né? Para alguns projetos aí. Porque se você tiver pressa de fazer o bricks, aí você vai ter que botar um monte de... atrasei, sei lá o que esqueci. Aí coloca lá o bricks, aí você vai ter que colocar um monte de carinha lá. E ainda assim não vai ser tão efetivo, porque daí tem o tempo de queima, de secagem, né? Então, não dá pra fazer as coisas nas pressas. Coloca lá os caras pra fazer bricks, uma hora vai ter um tanto suficiente lá. Se eu não me engano, o saltwork é 4 mil e pouquinho. E aí um predinho é tipo 9 mil até 14 mil, dependendo de quantos andares. E do estilo que é, né? Se é de esquina, que é menorzinho, se não é. Então, vai muito do tipo de predinho que você vai fazer. Mas usa bastante. Usa bastante e vai rápido. Então, se você tiver aí uns 10 a 15 homenzinhos, né, construtores, esses 15 mil que você tem aí de tijolinho vai rapidão. Em alguns meses, o cara fica ali 5 anos para fazer o tijolinho, que em alguns meses vai embora. E também colocar bastante desses aqui para que usa bastante, né? Desses charcoal pile, né? Que é o tipo de queima que eles têm. E daí, claro, tem que ter sempre algumas pessoas que não estejam empregadas para fazer esse corre, né? Essa logística de levar o firework até o charcoal pile, né? Para fazer esse tempo de queima. Tem um tempo de queima também, né? Então tem que fazer com antecedência esse charcoal pile ali, né? Eu normalmente faço assim, uma das primeiras coisas que eu faço firework. Nesse primeiro ano, assim, eu já tento colocar alguns charcoal pile, não muito também, porque senão, como você está fazendo bastante casinha e só tem 2 carinha extraindo, e ainda eles têm que aplainar, tem que fazer toda essa coisa, né? Então não é sempre que os 2 estão lá. Quando eles não estão juntos pegando as tora, um tá em casa, outro tá, entendeu? Tá fazendo alguma coisa aí pela cidade, que os horários às vezes não batem, o outro tá planeando, o outro tá fazendo ou essa lenha, né, para uso tanto industrial quanto doméstico, ou aquele bark, né, que seria o cascalho,
que também é utilizado na indústria, mas é isso mais pra frente, né? Naquelas 4 casinhas últimas lá. Eu até hoje não entendi muito bem aquela indústria. É meio complexo de entender, por mais que estivesse em português, eu já também ainda assim não ia conseguir entender exatamente muito bem, né? Então vamos começar aqui a extração. Vou ter que colocar mais pra longe, né? Esse smelter aí tem que tomar cuidado, tá? Vou colocar aqui esse kiln aqui. Lime kiln, lime não sei o que. Que não adianta eu extrair se eu não... Essa aqui é a queima. Esse aqui é um pilão, digamos, um pilão gigante pra queima. E pra amacetar, eu acho, né? E aí o outro é pra deixar ele fininho, como se fosse um cal. Eu acho que é isso aí. Então precisa dos 3 pra você ter o lime work. Porque daí você tem o limestone, que é esse mais branquinho. Que daí vai pro kiln, que é esse pilão grande. E daí o lime work, que é pra refinar, alguma coisa assim, né? Então precisa dos 3 para você poder fazer uma construção que precise desse branquinho. Acho que o beverage e a destilaria precisa desse branquinho. A cervejaria e a destilaria, né? E vai bastante pedra, aquele kiln ali. Fazer mais desses Ray aqui. Que agora eu vou ter cavalo que come disso. Fora o gado e as ovelhas, né? Então, fazer bastante para não faltar, porque a gente ainda não sabe exatamente quanto que come cada um, né? Monte de Ray Dryer secando aí. Vamos ver, eles foram construídos. Vamos ver se vai ter gente pra realmente abastecer eles, né? Colocar a palha seca neles pra secar e alimentar os bichos. Se você não tiver ali looking for job ali, né? Onde tem a população ali em cima. Passa o mouse ali naquelas pessoinhas que tem ali no menu ali de cima, do lado da data. Aí você vai ver se tem gente liberado para trabalhar, para fazer essa logística aí. Se não tiver, aí lascou, porque daí você não vai ter nem Ray, nem Charcoal. Aí as barraquinhas também, as mulherzinhas vai ter que fechar a barraquinha para ir buscar coisa no mercado. Daí tem também isso de mercado, ter a logística dele também, que as pessoas têm que ter a comidinha para levar lá, né, o seu excedente para levar lá,
Ó, é bastante pedra. Demora um pouco pra fazer esse aqui, tá? Um negócio enorme. Como se fosse 2 andares aí, né? Dois lances de escada. Tentar fazer um time-lapse, né? Ó, que bom que fosse. Olha, onde começa as árvores ali já não é mais o meu mapa, né? É só o horizonte, assim, só pra inglês ver. Que bom que se fosse assim, tipo, igual o Cities Skylines, né? Que dali pra diante eu pudesse comprar uma outra hora. Porque o mapa é acidentado. Tem esse rio serpenteando que às vezes é bem ruim, né? O tipo do rio. E aí acaba que mata o mapa, né? Aí tem mapa que a única coisa boa dele é a parte que tem a extração de minério. E muitas das vezes ali os piores mapas realmente são os que tem ali infinito de lime ou infinito de iron. Questão de árvore, fiquem tranquilos porque tem como plantar, né? Tem aquele negócio de uma pazinha ali quando você vai no forestry, que você consegue criar um campo igual uma fazenda. Clica ali do ladinho, daí você faz ali bem do ladinho de onde está o forestry. Aí fica ali uns 50 por 50, né? Aquele tamanho grandão ali. Você planta e fica ali para sempre. Eles plantam e vão colhendo e tal. Aí você não precisa ficar também igual um nômade indo onde tem as árvores, né? Então uma pessoa que tá ali num jogo antigo, então você procura ali um lugarzinho, ou faz um central, né? Um forestry que seja mais central, que você consiga distribuir com mais facilidade no mapa inteiro. Ou você faz 2, 3 desses que... 2 forestry, 2, 3 forestry que tenha 1, 2 campos em cada um. Vai da tua necessidade, né? Tem gente que tem uma indústria, não dá pra dizer assim, tantos por habitante, ok, mas daí é indústria. Né? Por mais que o ChatGPT me diga ali, a cada tantos habitantes você vai precisar de tanto de forestry, isso significa que você precisa ter tantos campos. Isso aí é possível fazer. Só que aí você não sabe se você tem um Brickworks, se você tem 2, se você você exporta charcoal. Eu exporto muito, a coisa que eu mais exporto é isso, o charcoal, né, que é a madeira já como carvão. Aí depende muito, né, o quanto de madeira você vai precisar. Aí você vai vendo aí quantos forestry, quantos campos você vai precisar. É melhor ter ali mais forestries com campos do que você sobrecarregar os carinhas. Daí você vai querer economizar carinha, você vai colocar lá 2 carinhas para plantar 2 ou 3 campos. Fica uma sobrecarga para os caras, né? Ou coloca mais pessoas ou espaça mais, né? Até para ter uma logística facilitada. Olha lá, a água. O cara tá reclamando de água. Foi. Ele não queria dar a volta, apesar de que foi feito ali, né? Pertinho da casa dele. Tem dos 2 lados da rua. Eu costumo colocar. E vai saber, né, se tem construção, porque eu não dá pra colocar, né, um poço você pode colocar aqui, ó, esse poço aqui vai ser só pra população, esse poço aqui vai ser só pra indústria, né? Tem como você fazer isso. Mas eu não costumo fazer. Até porque eu tô construindo aqui, daqui a pouco eu tô construindo ali, né? Então, eu deixo na mão deles, né?
Aí quando eu vejo que, por exemplo, uma destilaria tá tomando toda a água, né, que tem ali um tempinho, né, como se fosse uma carga, se tá sempre ali pouquinha água, daí eu tenho que fazer mais um poço aí exclusivo pra destilaria, o que for, né. Quando eu faço um bairro grandão, assim, eu costumo colocar um de cada pra meio que forçar a venda. Quando eu também já produzo de tudo, né? Eu coloco um de cada. Vou lá, coloco a Apple, né? Que é a primeira coisa que aparece lá. Daí eu coloco a segunda, coloco a terceira. Aí coloco ovos e frango e tudo. Vou colocando de 4 em 4 até preencher tudo. Até ter todos, acho que era 40 e poucos produtos. Uns 45, 48 produtos que tem. Ou seja, é umas 10 barraquinhas, mais de 10 barraquinhas para encher todas as variedades, né? Que a gente tem no... Ó, aqui eu acho... Vou até botar mais... Vou fazer uma ruazinha mais estreitinha, porque senão não vai rolar. Ó, aqui esse lado ficou bem estreitinho. Devia ter colocado em 2 quadras. Agora já foi. Porque às vezes a pessoa precisa trabalhar, precisa comprar alguma coisa, tem que dar a volta assim na metade das casas, né? Mora na quadra de cima, na metade da rua, tem que dar uma voltona pra pegar na barraquinha que tá exatamente atrás da casa dela. Mas... Nossa, tem 8 árvores pra tirar naquele campo ali. Tá ótimo. Daí já vai ter uns 10 campos. Uma variedade boa, mas não tá nem perto do que eu precisava realmente, né? Porque eu não tenho espaço, né? O certo é ter se você não tiver boi, não tiver aqueles boi de tração ali que pode ter 3 duplas de boi, de ox, você faz aí uns 10 campos e é o que os teus trabalhadorzinhos vão aguentar fazer. Porque não adianta também plantar e tem um custo para plantar. Ó, aqui eu deixo aqui 20 no livestock limit ali uns 20, porque eles conseguem ter bastante nascimentos, mesmo com 20 animaizinhos. Então não adianta se você tem ali o hatching, que é a fecundação, digamos, né? Próximo a 30, não precisa ter próximo de 30 animaizinhos, porque daí vai precisar ter 2 mulherzinhas. Eu evito colocar 2 mulherzinhas, mas quando eu vejo que é muito ovo e tal, aí eu coloco 2 mulherzinhas, porque senão ela não vai conseguir dar conta, né? De matar, de catar os ovos, de tratar, né? Alimentar todo mundo. E aí tem que ter gente de fora, né? Ou seja, pessoas desempregadas, mas que consigam fazer essa logística para os animais. Para os tratadores dos animais não precisarem ficar saindo. Olha lá, preciso de horse-tack, que eu não tenho a produção dele ainda. Era para ter, porque eu construí ele, não construí. Shoemaker não. Eu não coloquei, vou colocar agora. Esqueci disso aí. Não é juntinho, né? Não é tão junto, daí eu acabei esquecendo. Tem que colocar esse. É meio carinho de fazer, ou seja, precisa do iron e precisa do couro. Se você tiver com falta de couro, não fique produzindo tanto desse horse-tack que eu gosto de vender, mas se você não tá conseguindo ter tanto couro, nem quando você procura comprar, né? No mercado global, é melhor você ir com calma com esse horse-tack aqui, tá?
compra só o necessário de quantos animais você tem, coloca ali um estoque baixo, né, que você consegue configurar ali no estábulo e tal, né. Então o horse-tack é um por cavalo e a ferradura é 4 por cavalo, né? Então a ferradura também é só o iron, então de boa. O problema maior é o couro. Porque mesmo que você tenha muitos animais, você nunca vai vencer tanto couro. Porque daí é sapato, é roupa também, né? Que tem aquele broadcoat, que não deixa de ser couro, né? Apesar de que é diferente do leather, ou alguma coisa assim, né? Não sei bem a pronúncia. Que é o couro em si, né? Que faz o sapato. Então é bastante coisa de origem animal. Daí tem o wool, que seria, eu acho que a lã, né? E daí tem a lã que foi tirada, mas que não passou pela lavagem, digamos, né? Ainda precisa ser tratado para poder ir fazer a roupa, né? E daí o linho, acho que esse que tem uns pontinhos aí no campo, é o linho. Também o hemp, né? O hemp e o flex, o quanto você puder plantar não vai chegar, porque usa muito rápido. E eu não consigo ser autossuficiente em tudo. Vai chegar uma hora ali que eu vou conseguir ser, entendeu? Vou pegar uma média ali, né? Eu já vi mais ou menos no chat GPT, a cada, 300 habitantes, você tem que ter uma fábrica de roupa ali, né? Só que daí, pense, a cada tantas casas, a cada 6 casas, eu faço ali 2 barraquinhas. A cada tantas casas tem que ter galinheiro. A cada tantas casas tem que ter um fishing dock. A cada tantas casas tem que ter um granary, que é o mercado, né? A cada tantas casas tem que ter não sei o que. E aí é tanta coisa que eu tenho que ver bem certinho a porcentagem de pessoas aonde que tem que trabalhar no que. Quem que tem que trabalhar no que, assim, quantas pessoas a cada 500 habitantes, tantos fica para fazenda, tantos fica para não sei o que, né? Principalmente a parte alimentícia, né, que é mais crítica. E dentro dessa parte alimentícia, os animais, que bobeou, dançou, bobeou, eles estão morrendo, né? Então, ó, eu tenho ali já 3 parelhas de boi, de ox, né, pra me ajudar na fazenda, ou seja, não vai precisar de tanta gente na fazenda. Então, como eu estava falando, até uns 10 campos você consegue com o teu pessoal, né, da cidade. Agora, passou disso, você precisa ter pelo menos uma parelha. Para você ter ali uns, assim, apertando 18 até 20 campos, você precisa ter os 3 as 3 parelhas de boi funcionando a todo vapor, né? Porque senão você vai plantar e tem realmente um custo para plantar, e aí você acaba não conseguindo colher a tempo, porque você não tem o pessoal, né, para colher, e aí perde dinheiro, perde e a oportunidade de estar alimentando toda a população. Aí chega o inverno e todo mundo se lasca. Então, quanto antes você puder fazer. O cart shed também tem a cada... Eu faço assim, mais ou menos todos os 1 ou 2 predinhos, né? Qualquer construção, eu faço pelo menos ali um cart shed de 5 carrinhos. Porque eles usam para tudo, né? Na fazenda, eles usam na logística do mercado, para levar para toda parte, porque daí dá para levar na mão, mas tudo mais demorado. Aí você vai precisar ter mais população para fazer as mesmas coisas.
essa parte aí, ainda mais quando passa ali de 1000 habitantes, começa a se tornar assim complexo demais. Você perde a noção assim de porcentagem, de quanto você tem que fazer o que, assim, é complicado. Daí começa tudo pisca, tudo é complicadíssimo. Porque daí é muito predinho, aí sobrecarrega as casas que tem agricultura familiar, que tem os produtinhos que só na agricultura. Olha lá que bonitinho os boizinhos voltando para casa depois do pasto. Enfim, aí sobrecarrega um setor tal, né? Aí tem que ter mais fazenda. Quando você faz predinho, você tem que ter mais fazenda para diversificar mais a alimentação, colocar batata, colocar farinha, para não comerem tanto da agricultura familiar, dar um respiro, né? Ter mais animais do que antes, para ter uma diversidade de comida mais do que só as verduras e o mel e tal que fazem nas casas. Tem até frutas que fazem nas casas. Cherry não sei o que lá. Porque são só 3, né? Uma maçã, pêssego e cherry não sei o que. Eu acho que era algo parecido com cereja, alguma coisa assim, né? São só 3 variedades de frutas no pomar. Mais que isso, aí tem algumas outras coisinhas que são oferecidas pelas casas. Só que daí tem a estação do ano, tudo isso, né? Então, quando você fizer... eu faço meio. Quando você fizer os pomares, eu coloco lá metade para fazer fruta seca, metade para comer in natura. Se eu já tenho saltwork, eu faço os fishing dock, metade peixe seco e metade peixe. Daí para a população eu ofereço mais peixe fresco, né? Daí dá até para exportar o peixe seco. Eu tento, assim, não costumo colocar o peixe fresco para exportar. Porque às vezes, como você não vai conseguir ficar de olho em tudo, os peixes frescos tem ali a vida útil dele, né? Igual ali a carninha ali, o salo, né? Que acho que é um bacon, alguma coisa assim. Tem ali aquela faixinha azul em cima que é a vida útil. E você vê ali que o peixe seco e a fruta seca não tem essa vida útil. Então, muitas das vezes você pede para colocarem bastante peixe ali no trading dock ou no trading post, enfim, para exportar bastante. Aí ninguém compra. O peixe apodrece, simplesmente some dali e você não sabe que você tem um rombo no teu orçamento por causa disso. Entendeu? Então, se você sabe que você não pode ficar olhando toda hora, se você não tem como, às vezes, passar anos sem clicar lá no Trading Dock para ver se o peixe está sendo vendido ou não, ficar de olho nisso, então é meio temerário, né? O frango, mesma coisa, ovo, mesma coisa. Ó, você vê ali que já está na metade ali, né? Então, esse foi o time-lapse e até uma próxima.